tá vendo eu? É só para vocês não esquecerem, né? Que ainda nós estamos em meio a uma pandemia e que se faz necessário ainda utilizar, né, a máscara, ok? Como só tem eu aqui, né, nesse espaço, então eu não vou precisar fazer uso, ok? Mas vocês precisam sim, né, reforçar aí a todos que é necessário utilizar a máscara, ok? E aí, sempre que utilizar a máscara, guardar, né, de preferência dentro de um saquinho plástico ou sobre alguma superfície que vocês estiverem, né, essa superfície estiver limpa, ok? Mas, né, a nossa aula de hoje, o nosso componente curricular é geografia, ok? E o nosso estudo hoje também vai se dar sobre um tema muito importante, né? Que é Brasil, clima e vegetação. Mas antes disso, eu peço que vocês aí, novamente, os nossos combinadinhos, né? Utilizem, né? O seu material didático, né? O seu caderninho. Eu já estou com o meu livro didático aqui, né? Para começar a nossa aula de hoje, ok? Então, vou compartilhar aqui a tela e prestem atenção, muita atenção. Olá, turminha! Então, o nosso componente curricular, né? Geografia, né? A gente vai hoje entender um pouco sobre o Brasil, né? E estudar especificamente o clima e a vegetação. No livro de vocês, vocês abram aí na página 43, 42, 43, inicialmente, depois 44, 45, 46, ok? 48. Vamos lá? Então, preste atenção. Mas para a gente chegar a esse entendimento, nós precisamos também conhecer, né, como está distribuída as zonas térmicas da Terra. Gente, em cada área, né, do planeta Terra, tem uma temperatura, ou faz frio ou faz calor. No caso do nosso Brasil, nós estamos aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, cortados pela linha do Equador. É nessa região aqui que eu estou mostrando a vocês com a setinha, que é chamada da zona intertropical. Mas, professor, o que é essa zona intertropical? É o lugar do planeta Terra onde nós recebemos luz e calor do Sol, ok? Então, essa área aqui do planeta Terra, né, onde o Brasil, ele está localizado aqui, né, maior parte do seu território, recebe essa quantidade de calor. E essa quantidade de calor e luz solar também vai ser responsável pelo clima que vai ocorrer no Brasil. E a depender do clima, formam-se as vegetações, ok? Então, na página 43 do livro de vocês, tem aí dois mapas, né? O clima e as paisagens brasileiras, que mostram, né? Dois mapas mostrando as temperaturas que variam de janeiro a julho, né? Então, quais as diferenças que podemos notar na temperatura média, do modo geral, entre os meses de janeiro e julho no território brasileiro? Então, vocês podem perceber que os tipos de climas são diferentes, né? No livro de vocês. Aqui na imagem, né, do nosso slide, nós temos aqui um mapa com os diferentes tipos de clima que existem
no território brasileiro, né? Cada cor sendo representado aí. Então, quais são os tipos de clima que atuam no território brasileiro, né? Nós temos o equatorial, nós temos o tropical, nós temos o semiárido, o subtropical, o tropical litorâneo, o tropical de altitude, ok? Os climas mais quentes, o equatorial, o tropical e o semiárido. Climas chuvosos, tropical litorâneo, né? Nós temos também o equatorial, aquele clima com temperaturas mais frias, o subtropical, o tropical de altitude, né? Que traz aquela temperaturazinha um pouco mais fria. Mas nada que chega a congelar, entendeu? Então, dependendo da atuação desses tipos climáticos, que vai de norte a sul, leste a oeste do Brasil, vai influenciar na formação vegetal. Mas, professor, o que é essa formação vegetal? É nas vegetações, nos tipos de plantas, né, de árvores que se desenvolvem no território brasileiro, ok? Então, vamos lá. Então, aqui no nosso Brasil, né, existe uma diversidade. O que é essa diversidade? É muitos tipos de clima que atuam no território brasileiro, ok? Então, em diferentes regiões, teremos diferentes tipos de clima e também teremos diferentes tipos de vegetações. Vamos aqui. Na página, né, 45 do livro de vocês, aí eu volto aqui na primeira imagem, né? Nós temos aí as zonas polares, né? No livro de vocês, na página 45, tem aí. Item A, zonas polares, olha aqui tanto no livro como aqui no slide. As zonas temperadas, né? E a zona tropical. Presta atenção. Nas zonas polares, né, os raios solares atingem a superfície da Terra com pouca intensidade. Em razão disso, as zonas polares são as áreas menos aquecidas da superfície do planeta. É por isso que elas são frias, porque recebem uma menor quantidade de luz solar, né? Ou seja, dos raios solares. Então, tanto a zona polar do norte como a zona polar do sul, né? Aqui no mapinha, aqui na imagem, né? No livro de vocês, na página 45. Mostram, tá vendo? Olha, a quantidade de radiação solar, ela é pequena em relação à zona intertropical, né? Ó, que recebe 3 vezes a mais, olha a quantidade de setinha a mais de luz e calor do Sol em relação às zonas polares. Olha as zonas temperadas, que são essas intermediárias aqui, ó. Tem a zona polar e a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. E aqui no livro de vocês, zonas temperadas. Nas regiões temperadas, a incidência dos raios solares varia muito ao longo do ano. Por isso, as temperaturas nessas áreas são baixas em alguns períodos e elevadas em outros, ok? E nós temos a zona tropical ou a zona intertropical. Por que intertropical? Porque aqui, olha, está entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. São linhas imaginárias, ok? Então, os raios solares atingem a superfície terrestre com maior intensidade. Essa é, portanto, a porção mais aquecida da superfície do planeta Terra. Então, olhe, por quê? Porque recebe muita luz e calor que vem do Sol, ok? Então, é nessas áreas aqui em cima que existem as calotas polares, o gelo. Por quê? Porque nessas áreas aí recebe menor quantidade de calor e luz solar, ok? E na página 46 tem os tipos de climas, né? Que vocês podem acompanhar aí na página 46, tem a imagem aí, tem o mapa de vocês no livro. E quem não tiver o livro em mãos, vai poder também observar a imagem aqui no slide, né? Então, essa área em vermelho aí é chamado clima equatorial, né?
apresenta grande quantidade de chuvas e temperaturas elevadas, faz calor e chove ao mesmo tempo nesse clima aí, né? A temperatura, ela é em média de 24 graus Celsius a 26 graus Celsius, ok? Aí nós temos aqui o clima tropical de altitude, mais ou menos aqui, né? Nessa área aqui. Nós temos aqui o clima semiárido, olha, de amarelinho. Apresenta temperaturas elevadas e poucas chuvas. Aqui é o chamado onde atua o sertão, né? Pouca chuva, né? Se tem pouca chuva, consequentemente, a vegetação também ela desaparece porque precisa de chuva, de umidade para crescer, para desenvolver um tipo de vegetação, ok? Então, como chove pouco, a vegetação que se desenvolve aí é aquela primeira da página, né? 42 do livro de vocês, né? Vegetação seca, com galhos retorcidos, né? Sem nenhum tipo de folhagem, que é chamado também caatinga, né? Muito presente no sertão do Nordeste, pela falta de chuva com regularidade. Outro clima aqui também, né? O clima subtropical é esse aqui. Olhe, esse na cozinha em lilás, azul, lilás, né? Lilás, né? A professora tá com outra cor. Então, caracteriza-se pelo verão com temperaturas elevadas e o inverno com temperaturas mais baixas. Significa que aqui faz muito frio, viu? Aqui nas Serras Gaúchas, até, né, formações geada ocorre aqui, né? Não é a neve, mas são geadas, ok? As temperaturas, elas são muito baixas, então faz muito frio. Diferentemente aqui, ó, que faz muito calor, e aqui também, que faz muito calor, entendeu? Como o nosso Brasil, ele é muito grande, então ele apresenta uma diferença de climas que atuam em todo o nosso território. Tropical úmido, né? Gente, o tropical úmido aqui tá como tropical litorâneo, é esse verdinho aqui, olha. Entendeu? Por quê? Ele apresenta temperaturas elevadas ao longo de todo o ano e chuvas mais abundantes durante o verão, porque recebe a influência que vem do Oceano Atlântico, né? Formam-se as nuvens de chuva, por isso que é tropical litorâneo, porque as águas do oceano, do mar, contribuem para a formação das chuvas, né? Então chove bastante também, ok? E nós temos o tropical de altitude, que está localizado aqui, né? Que a sua temperatura é elevada durante praticamente todo o ano e chega a mais ou menos 20 graus Celsius, né? A sua temperatura. Ok? Então, esses são os tipos de climas que existem, né? E as suas principais características. Dando continuidade, né? Na página 48, nós temos aí as formações vegetais nativas do Brasil, né? Gente, aqui só está mostrando que cada área do nosso território tem um tipo de vegetação. E essa vegetação, ela só se desenvolve quando tem um tipo de clima que vai atuar, né? Então, se ocorre o clima equatorial, qual é o tipo de vegetação? Nesse clima, chove muito e faz muito calor, então a vegetação ela vai ser mais abundante, ela vai ser maior, vai ter muitas folhas, troncos, né? Então, quais são as diferentes vegetações que existem no território brasileiro? Aí nós temos aqui a Mata Atlântica, aqui no mapa de vocês está verdinho, aqui bem nessa partezinha da planície aqui. A floresta amazônica, que é a maior floresta do mundo, entendeu? É a floresta que apresenta uma riqueza de várias espécies de plantas. Nós temos as matas intermediárias, os manguezais e restinga, né? Isso aqui ocorre na onde? No litoral, nas áreas que tem praia, né? Influência dos oceanos, dos mares, dos rios. Temos a mata de araucária, essa aqui representa daqui, olha.
as matas de cocais aqui em cima, de azulzinho, a caatinga, representada aqui nessa região, os campos, o cerrado, o complexo do Pantanal e os pampas, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então, em cada área, em cada território brasileiro, existe um diferente tipo de vegetação que se desenvolve de acordo com o tipo de clima também que atua em cada território, ok? E aqui no livro de vocês, vocês têm as principais características na página 49 da floresta amazônica, da floresta tropical e da mata de araucárias, ok? Vamos aqui, só para vocês visualizarem. Olha aqui o Brasil. E aqui tem a imagem, né, das vegetações que ocorrem no nosso país, né? Nós temos aqui na primeira imagem a floresta amazônica, que é a mais densa, né? Que tem muitas árvores, as árvores elas chegam a mais de 2 metros de altura, são densas. Nós temos aqui a caatinga com pouca vegetação, com pouca folhagem, né? São troncos de árvores onde, com a falta de chuvas, essas vegetações elas acabam perdendo a sua folha, a sua folhagem, na verdade. Nós temos aqui o mangue, que é uma vegetação típica de área litorânea. Nós temos o cerrado, né? Nós temos o pantanal, que é uma vegetação que no período de chuva ela fica alagadiça, né? Fica coberta de água. E nós temos aqui a Mata Atlântica, EPA, né? Essa vegetação aqui, ela foi muito agredida no início da formação do território brasileiro. Então, acho que vocês já conhecem, né? Já passaram a conhecer os tipos de vegetações que existem no território brasileiro. E aqui eu deixo uma atividade para vocês, né? Atividade do dia. Claro que no livro de vocês, na página 47, no Pratique e Aprenda, e na página 56, né, e 57, vocês irão pedir o auxílio do professor para desenvolver essas atividades. Mas com base no que eu já expliquei aqui, dá para vocês desenvolverem, mas peçam ajuda ao professor. A atividade que eu estou sugerindo para vocês desenvolverem é essa aqui que está no quadro. Você vai desenhar um mapa. Ah, tia, mas eu não sei fazer esse mapa. Vixe, está difícil. Não, pode fazer. Você desenvolva aí, desenhe o seu mapa do Brasil e aí vocês vão pintar com as cores em verde, vermelho, amarelo, azul, um azul claro, um azul mais forte e o cinza, né? Cada cor dessa corresponde a um tipo de vegetação que vocês podem estar pesquisando aí no livro de vocês ou voltando na aula. Então, essa é a atividade. E você vai colocar as principais características dos tipos de climas pedidos. Por exemplo, o tropical atlântico, o subtropical e o semiárido. Esses são os climas mais importantes que nós precisamos conhecer as suas características, ok? Então, essa é a nossa atividade, né? Vocês têm aí o recurso de estar pausando a aula para estar observando a atividade corretamente. E aí, deixe essa atividade com o professor para depois ele fazer a correção, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula, ok? Um beijo, até breve.